Em momentos de necessidade de reconstrução do Rio Grande do Sul, já se fala inclusive em 3 cidades provisórias. A gente tem que entender que a política macroeconômica, tanto do lado monetário quanto do lado fiscal, precisam estar andando em par. Nesse sentido, em um momento que a gente precisa fazer uma política expansionista do ponto de vista fiscal, como que a gente coaduna essa política expansionista com uma política monetária contracionista de redução no ritmo de corte? Vem comigo que a gente vai discutir um pouco isso. A gasolina vai aumentar. E depois aparece um tal de sábio que ninguém sabe pra onde vem. Quando a gente pega o modelo ISLM, modelinho básico da economia, a gente tem o lado monetário da economia sendo representado pelo equilíbrio entre oferta e demanda de moeda. E o lado produtivo da economia sendo representado pelo equilíbrio entre oferta e demanda agregada. Quando a gente iguala, a gente percebe que a moeda tem um papel sim, do ponto de vista estratégico, no curto prazo, para a gente poder fazer algumas políticas de desajustes ou reajustes. Quando a gente faz uma política fiscal expansionista, de fato, a gente, em tese, está fazendo ou promovendo uma possibilidade de aumento de juros. Só que na nossa economia, a gente também tem que olhar para o cenário americano. Por quê? O cenário americano ele tem trazido desafios por conta da inflação alta nos Estados Unidos, o que gera pressão de juros lá, o que gera pressão de juros aqui. Então, olhando para o cenário americano, olhando para algumas incertezas cambiais, o Banco Central resolveu reduzir o ritmo de corte para poder manter ali o canal de investimento estrangeiro direto de curto prazo ativo na atração de divisas e você evitar uma desvalorização acelerada do real, o que poderia potencializar uma inflação via efeito pass-through da taxa de câmbio. Ok. O problema todo é que, infelizmente, talvez a inflação não seja o pior inimigo hoje da humanidade no Brasil. A gente vê aí que a gente tem um apagão de infraestrutura, temos um apagão de dados, temos problemas graves do ponto de vista de gestão urbana e centenas ou milhares de pessoas podem estar aí com as suas vidas aí bastante ameaçadas por conta do despreparo do poder público para questões bastante simples. Então a gente vê o quanto que uma enchente promovida por um rio sem um tornado, sem um furacão, sem nada ali que explicasse um efeito tão deletério, foi capaz de invadir toda uma cidade, todo um estado, porque ali não existe nenhum tipo de preparo para você minimamente poder tirar as pessoas das suas casas, evitar com que a tragédia fosse um pouco maior ou menos midiática. E agora o remédio vai ser ainda mais amargo, né? Já se fala de um custo bilionário, ou de 50 bilhões para poder reconstruir cidades, ajudar o comércio, a questão também do lado fiscal do Estado. Então a gente começa a parar e pensar, mas para ajudar, para remediar tem 50 bi, mas para fazer o remédio, né, para fazer investimentos, para evitar com que a tragédia tenha esse efeito tão grande, não sequer teve 50 milhões. Ou seja, num diapasão aqui a gente está falando de 0,1% de previsão contra 100%, 0,01% na prevenção contra 100% no remédio. Quais incentivos que a gente está dando para os governos e as cidades locais? É fazer prevenção ou esperar uma tragédia e receber um fluxo enorme de recursos, sendo que o Brasil ainda precisa apertar os juros por conta aí de uma suposta pressão americana, por uma questão de uma inflação que ainda não aconteceu, por uma questão de um déficit crônico que de fato ainda nominalmente é preocupante, mas do ponto de vista da relação sobre o PIB está caindo. Deixe sua opinião aí, um abraço e até a próxima.